12 de março de 1925. Fazenda Santa Helena, Vale do Paraíba, Minas Gerais. O outono chegava ao Vale do Paraíba com suas tardes douradas e o cheiro de terra úmida após as últimas chuvas de verão. Dentro da Fazenda Santa Helena, uma das propriedades mais imponentes da região, os lustres de cristal balançavam levemente com a brisa que entrava pelas janelas abertas. O cheiro de café fresco misturava-se ao perfume francês que impregnava os corredores. Era dia de recepção. Dona Helena Vasconcelos de Almeida, a baronesa das Gerais, título herdado do avô antigo barão do Império, preparava-se para receber as famílias mais influentes da região. Aos 34 anos, Helena era conhecida tanto por sua elegância quanto por sua firmeza. Havia assumido a administração da fazenda após a morte do marido, o coronel Augusto de Almeida, 3 anos antes, e fazia isso com pulso forte, contrariando os murmúrios machistas das rodas sociais. Naquela tarde, ela usava um vestido de seda verde esmeralda, bordado à mão por costureiras do Rio de Janeiro. O tecido brilhava sob a luz natural. As mangas longas cobriam seus braços delicados, e o colar de pérolas herdado da mãe completava o conjunto. Helena não sorria com frequência, mas quando o fazia, era como se toda a sala se iluminasse. Dona Helena, a senhora quer que sirva o vinho do Porto agora ou depois do café? Perguntou Sebastiana, a governanta que trabalhava na fazenda há mais de 20 anos. Depois, Sebastiana. Primeiro deixe que conversem. Política e negócios sempre vêm antes do prazer, respondeu Helena, ajustando o broche no decote do vestido. Os convidados começaram a chegar por volta das 3 da tarde. Fazendeiros, comerciantes, o juiz da comarca, o delegado, o padre, todos vinham prestar respeito à baronesa e também avaliar se ela realmente conseguiria manter a fazenda de pé sem um homem ao lado. Helena circulava entre os grupos com naturalidade, falava de safra de café, de preços no mercado, de ferrovias, conhecia cada número, cada contrato. Alguns homens a admiravam, outros a invejavam. Entre os presentes estava o senhor Alarico Drummond, dono de terras vizinhas e conhecido por suas ambições. Ele observava Helena com um interesse que ia além do social. Baronesa, a senhora continua firme em não vender a propriedade? Perguntou ele, segurando uma taça de vinho. Helena o encarou com frieza educada. Firme como a terra que piso, senhor Drummond. Esta fazenda pertence à minha família há 3 gerações. Não tenho intenção de desfazer isso. Drummond sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Tempos difíceis, baronesa. Uma mulher sozinha. Pode precisar de ajuda. Quando eu precisar, eu peço, respondeu Helena, afastando-se sem cerimônia. A recepção seguiu até o início da noite. Quando os últimos convidados partiram, Helena subiu para o 2º andar da Casa Grande. Sebastiana a acompanhou até o quarto. A senhora está bem? Parece cansada, disse a governanta, ajudando-a a tirar o colar. Estou, Sebastiana. Apenas cansada dessa farsa toda. Eles vêm aqui fingindo respeito, mas o que querem mesmo é ver quando vou falhar. A senhora nunca vai falhar, dona Helena. A senhora é forte demais. Helena sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. Às vezes, ser forte cansa. Ela pediu para ficar sozinha. Sebastiana saiu, fechando a porta devagar. Helena ficou sentada diante do espelho, olhando para o próprio reflexo. O vestido verde brilhava à luz da lamparina. Ela tocou o tecido com a ponta dos dedos, pensativa. Ninguém sabia, mas Helena vinha recebendo cartas anônimas, ameaças veladas, avisos para sair enquanto ainda havia tempo. Ela nunca contou a ninguém. Não queria parecer fraca. Naquela noite, ela apagou a lamparina e deitou-se. O silêncio da fazenda era profundo, quebrado apenas pelo canto distante de grilos e pelo farfalhar das árvores ao vento. Quando o sol nasceu no dia seguinte, 13 de março de 1925, Helena Vasconcelos de Almeida havia desaparecido. O vestido verde esmeralda também. A primeira a notar a ausência foi Sebastiana. Como todos os dias, ela subiu ao quarto da baronesa às 6 da manhã, levando café e pão fresco. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Bateu novamente. Silêncio. Empurrou a porta. A cama estava intacta, os lençóis perfeitamente esticados. O vestido verde não estava pendurado onde deveria.
As joias continuavam na caixa sobre a cômoda. A escova de cabelo estava no lugar, mas Helena não. Dona Helena, chamou Sebastiana com a voz trêmula. Nada. Correu escada abaixo, gritando pelos outros empregados. Em minutos, a casa inteira estava em polvorosa. Procuraram em todos os cômodos, no celeiro, na capela, nos estábulos, nada, nenhum rastro, nenhum bilhete. O capataz e seu Mário cavalgou até a cidade para avisar as autoridades. O delegado Tertuliano Macedo chegou à fazenda no meio da tarde, acompanhado de 2 oficiais. A senhora tinha inimigos? Foi a primeira pergunta. Sebastiana hesitou. Inimigos? Não sei se posso dizer assim, mas tinha gente que não gostava dela. Gente que achava que mulher não devia mandar em terra. O delegado anotou tudo. Interrogou os empregados, um por um. Todos disseram a mesma coisa. Helena era respeitada, rigorosa, mas justa. Ninguém tinha motivo para lhe fazer mal. Ninguém viu nada de estranho naquela noite. O juiz da comarca, que havia estado na recepção, foi chamado para depor. Confirmou que Helena parecia bem, apenas cansada, nada fora do comum. Alarico Drummond também foi ouvido. Ele negou qualquer envolvimento, mas admitiu que tentara comprar a fazenda meses antes. Negócio legítimo, alegou. Ela que era teimosa. As buscas começaram na manhã seguinte. Dezenas de homens percorreram os arredores da fazenda. Vasculharam a mata, margearam o rio. Cães farejadores foram trazidos de Juiz de Fora. Nada. Nenhum rastro de Helena. Nenhum pedaço de roupa. Nenhum sinal de luta. Era como se ela tivesse evaporado. Os jornais de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro começaram a noticiar o caso. Baronesa das Gerais desaparece misteriosamente. Mulher de elite some sem deixar rastros. A história ganhou dimensão nacional. Repórteres viajaram até a fazenda. Fotógrafos registraram a casa grande, os jardins, os empregados de olhos baixos. A família de Helena, distante e pouco presente até então, apareceu. Primos, sobrinhos, tios, todos queriam saber o que havia acontecido, mas também queriam saber quem ficaria com a fazenda. Sebastiana observava tudo com o coração apertado. Sabia que aquilo não era sobre encontrar Helena, era sobre herança, sobre propriedade, sobre dinheiro. Semanas se passaram. As buscas diminuíram. O delegado concluiu que não havia crime comprovado. Talvez Helena tivesse fugido. Talvez tivesse se afogado no rio. Talvez tivesse sido atacada por algum animal. O caso foi arquivado como desaparecimento sem solução. A fazenda ficou sob tutela judicial. Anos depois, foi vendida em leilão. Passou de mão em mão. Sebastiana voltou para a casa da irmã na cidade, levando consigo apenas as memórias e uma certeza silenciosa. Helena não havia partido por vontade própria. Os anos se transformaram em décadas. A história da baronesa virou lenda local. Diziam que ela assombrava a fazenda. Outros diziam que havia fugido com um amante secreto. Alguns acreditavam que fora assassinada por inveja. Mas ninguém, em 99 anos, jamais descobriu a verdade, até 2024. Outubro de 2024. Fazenda Santa Helena, Vale do Paraíba, Minas Gerais. A Fazenda Santa Helena havia mudado muito ao longo de quase um século. A casa grande, antes majestosa, agora era um casarão em ruínas. O telhado desabara em alguns pontos. As janelas não tinham mais vidros. O mato crescera ao redor, engolindo os jardins que um dia foram impecáveis. Em 2023, a propriedade foi comprada por um empresário paulista chamado Ricardo Fonseca, que pretendia transformá-la em um hotel-fazenda. A obra de restauração começou em julho de 2024. A equipe de arquitetos e engenheiros planejava preservar a estrutura original enquanto modernizava as instalações. No dia 18 de outubro de 2024, os operários trabalhavam na reforma do segundo andar. Estavam removendo uma parede interna que separava 2 quartos pequenos. A ideia era criar uma suíte ampla. Foi então que Edson, um dos pedreiros, notou algo estranho. «Chefe, vem ver isso aqui», chamou ele, a voz ecoando no corredor vazio. O mestre de obras seu Geraldo aproximou-se. «O que foi? Essa parede não é só tijolo. Tem um espaço oco aqui dentro». Geraldo bateu na parede com os nós dos dedos. O som era oco, diferente. Havia um vão entre as camadas de tijolos.
Pode ser um esconderijo antigo. Essas casas antigas tinham muito disso. Vai com cuidado. Edson e outro operário começaram a remover os tijolos com mais delicadeza, um por um. A poeira se levantava, densa e antiga. O cheiro de mofo era quase insuportável. De repente, Edson parou. Geraldo, tem alguma coisa aqui. Ele enfiou a mão no vão e puxou. Era tecido, seda, verde esmeralda, um vestido. Os homens se entreolharam, sem entender. Geraldo pegou o vestido com cuidado, estendendo-o à luz. Estava manchado, desbotado pelo tempo, mas ainda reconhecível. Bordados delicados, mangas longas, corte elegante, típico dos anos 1920. Que diabos! Murmurou Geraldo. Continuaram removendo tijolos. Junto ao vestido, encontraram outros objetos. Um par de sapatos de salto, também da mesma época, um broche de prata e, enrolado dentro do vestido, um pequeno caderno encadernado em couro, as páginas amareladas e quebradiças. Geraldo abriu o caderno com cuidado. Na primeira página, escrito à mão com caligrafia elegante, propriedade de Helena Vasconcelos de Almeida. Os operários ficaram em silêncio. A baronesa, sussurrou Edson. A notícia se espalhou rapidamente. Ricardo Fonseca, o proprietário, foi avisado. Ele imediatamente acionou a polícia local e historiadores da região. No dia seguinte, o caso estava em todos os jornais. Vestido de baronesa desaparecida em 1925 é encontrado dentro de parede. A Polícia Civil abriu uma investigação retroativa. Historiadores da Universidade Federal de Minas Gerais foram chamados para analisar os objetos. O vestido foi enviado para a perícia forense. E o caderno? O caderno revelaria mais do que qualquer investigação jamais conseguiu. O caderno de Helena foi analisado por especialistas em documentos históricos. As páginas continham anotações pessoais, reflexões, registros de acontecimentos cotidianos. Mas nas últimas páginas, escritas às pressas, havia algo diferente. A historiadora Marcela Tavares, responsável pela análise, foi quem leu as últimas entradas em voz alta durante a coletiva de imprensa organizada pela polícia. Entrada de 8 de março de 1925. Recebi outra carta, desta vez mais direta. Saia enquanto ainda pode, baronesa. Mulher não foi feita para mandar. Sei quem está por trás disso. Sei o que querem, mas não vou ceder. Esta terra é minha por direito. Não vou abandonar o que meu avô construiu. Entrada de 12 de março de 1925, dia da recepção. Hoje recebi todos eles. Fingiram sorrir, fingiram respeito, mas vi nos olhos de Drummond. Ele quer esta fazenda e não vai parar até conseguir. Conversei com o juiz discretamente. Ele disse que posso registrar as ameaças, mas que seria difícil provar. Claro, sempre é difícil quando se trata de uma mulher acusando um homem poderoso. Última entrada, sem data, mas presumivelmente escrita na noite de 12 de março. Ouvi passos no corredor. Não são de Sebastiana. Tentei trancar a porta, mas não consegui a tempo. Se alguém encontrar este caderno, saibam que não fugi. Nunca fugiria. Eu. A frase estava inacabada. A caneta havia riscado a página, como se a mão de Helena tivesse sido interrompida abruptamente. A sala onde a coletiva acontecia ficou em silêncio absoluto. Repórteres anotavam freneticamente. Câmeras registravam cada palavra. Marcela continuou. Além das anotações, encontramos marcas no vestido, fibras de saco de aniagem, fragmentos de argamassa. Isso sugere que o vestido foi escondido ali logo após o desaparecimento, possivelmente por alguém que tinha acesso à casa e conhecia sua estrutura. A polícia cruzou os dados históricos disponíveis. Descobriram que Alarico Drummond, o fazendeiro que tentara comprar a propriedade, havia adquirido terras vizinhas à fazenda Santa Helena apenas 3 meses após o desaparecimento de Helena. O inventário da fazenda, conduzido sob tutela judicial, fora favorável a ele em diversas disputas de limites de propriedade. Mais investigações revelaram que Drummond tinha conexões políticas profundas na região. Era amigo pessoal do delegado Tertuliano Macedo. Documentos da época mostravam que o delegado arquivou o caso sem realizar perícias adequadas. Em novembro de 2024,
a Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com o Ministério Público, emitiu um relatório final sobre o caso. Não havia como processar ninguém. Todos os envolvidos estavam mortos há décadas. Mas a conclusão era clara. Helena Vasconcelos de Almeida foi assassinada na noite de 12 de março de 1925, muito provavelmente por pessoas ligadas a Alarico Drummond, motivadas por interesse em sua propriedade. Seu corpo nunca foi encontrado, mas o vestido e os pertences foram escondidos na parede por alguém que participou da ocultação do crime. A história ganhou repercussão nacional. Documentários foram produzidos. O caso virou símbolo da violência histórica contra mulheres que desafiavam estruturas de poder. Em cerimônia solene, a Prefeitura de Minas Gerais instalou uma placa comemorativa na Fazenda Santa Helena, agora restaurada e aberta ao público. Em memória de Helena Vasconcelos de Almeida, baronesa das Gerais, mulher de coragem que resistiu até o fim. Sua história não será esquecida. Dezembro de 2024, Fazenda Santa Helena. A fazenda agora era um hotel-fazenda em funcionamento. Turistas vinham de todo o Brasil para conhecer o lugar onde a história da baronesa se desenrolou. O quarto onde Helena dormiu pela última vez foi preservado como memorial. O vestido verde esmeralda, restaurado, estava exposto em uma vitrine de vidro no salão principal, ao lado do caderno e dos sapatos. Sebastiana nunca soube. Ela havia morrido em 1978, aos 89 anos, levando consigo a dor de nunca ter descoberto o que acontecera com a patroa que tanto admirava. Mas sua neta, Dona Aparecida, de 68 anos, fez questão de visitar a fazenda após a descoberta. Foi recebida com honras pela equipe do hotel. Levaram-na até o memorial. Ela ficou parada diante do vestido, as mãos entrelaçadas, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Minha avó sempre dizia que Dona Helena era uma mulher de fibra, que não merecia o que aconteceu com ela, que alguém sabia, alguém sempre soube. Ricardo Fonseca, o proprietário, estava presente. Sua avó tinha razão. Alguém sabia, e esconderam isso por quase 100 anos. Aparecida assentiu, enxugando os olhos. Mas agora todo mundo sabe. Agora ela tem justiça, mesmo que tenha demorado um século. Ela colocou a mão sobre o vidro da vitrine, como se pudesse tocar o vestido. Descanse em paz, Dona Helena. A gente não esqueceu da senhora. Nos meses seguintes, historiadores locais conduziram escavações controladas nos arredores da fazenda, tentando localizar possíveis restos mortais. Não encontraram nada. O corpo de Helena, se ainda existisse, permanecia oculto. Mas a verdade havia sido revelada. E isso, para muitos, era o suficiente. A história da baronesa das Gerais tornou-se parte do currículo escolar em Minas Gerais, ensinada como exemplo de resistência feminina e de como a história pode silenciar vozes inconvenientes, mas também de como, com o tempo, essas vozes podem voltar a ecoar. O vestido verde esmeralda continuou exposto, e sempre que alguém passava por ele, parava, lia a história, refletia. Porque Helena Vasconcelos de Almeida, a baronesa das Gerais, não era apenas uma mulher que desapareceu em 1925. Ela era a lembrança viva de que segredos, por mais profundamente enterrados que estejam, podem um dia vir à tona. E que justiça, mesmo tardia, ainda é justiça. Janeiro de 2025, Arquivo Histórico Municipal, Juiz de Fora, Minas Gerais. A descoberta do vestido e do caderno de Helena havia provocado uma onda de interesse público sem precedentes. Jornalistas, pesquisadores e curiosos queriam saber mais. E foi nesse contexto que a arquivista Júlia Cardoso, do Arquivo Histórico Municipal de Juiz de Fora, decidiu revisar documentos antigos relacionados ao caso. Júlia trabalhava no arquivo havia 15 anos. Conhecia cada corredor, cada estante empoeirada, cada caixa de documentos esquecidos. Quando leu sobre a baronesa nos jornais, algo em sua memória se acendeu. Ela tinha certeza de que já havia visto aquele nome em algum lugar. Passou dias procurando. Vasculhou registros policiais, inventários, correspondências oficiais. Nada. Mas então, quase por acaso, encontrou uma caixa marcada apenas como documentos pessoais. 1920-1940, diversos. Dentro da caixa, entre testamentos, certidões e contratos,
Havia um envelope amarelado, lacrado com cera. O lacre estava intacto. No envelope, escrito à mão, para ser aberto somente após minha morte. Confissão de Tertuliano Macedo. Júlia sentiu o coração acelerar. Tertuliano Macedo, o delegado que havia investigado o desaparecimento de Helena. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro, havia 3 páginas manuscritas, datadas de 15 de junho de 1943. A caligrafia era firme, mas as palavras carregavam o peso de décadas de culpa. Transcrição da Confissão de Tertuliano Macedo. Meu nome é Tertuliano Macedo. Fui delegado da comarca do Vale do Paraíba entre 1920 e 1932. Hoje, aos 68 anos, doente e próximo do fim, decidi escrever esta confissão. Sei que não haverá perdão para mim, mas preciso que a verdade seja conhecida, mesmo que só após minha morte. Em março de 1925, a baronesa Helena Vasconcelos de Almeida desapareceu. Todos acreditaram que foi um mistério. Não foi. Eu sei o que aconteceu porque fui cúmplice. Alarico Drummond me procurou semanas antes da recepção. Ofereceu-me dinheiro, terras, a influência. Tudo o que eu precisava fazer era não investigar direito, não encontrar nada, arquivar o caso. Ele disse que a baronesa era um obstáculo, que ela recusava propostas, se metia em negócios de homem, desafiava a ordem natural das coisas, disse que precisava resolver aquilo, não me disse como, não quis saber. Na noite de 12 de março, 2 homens entraram na fazenda. Não sei quem eram. Drummond nunca me contou, mas sei que entraram. Sei que Helena foi surpreendida no quarto. Sei que ela tentou resistir. Ela foi levada. Para onde? Nunca soube. Drummond me garantiu que ninguém jamais encontraria o corpo. E tinha razão. O vestido e os objetos pessoais foram escondidos na parede por um dos empregados, um tal de Joaquim, capataz temporário que sumiu da região dias depois. Foi ele quem selou a parede. Drummond mandou. Era para garantir que nenhum rastro ficasse solto. Conduzi a investigação como me pediram. Fingi buscar. Interroguei pessoas. Escrevi relatórios e arquivei tudo como desaparecimento sem solução. Helena Vasconcelos de Almeida foi assassinada porque era mulher, porque era forte, porque não se curvou. E eu, que jurei proteger a lei, ajudei a esconder esse crime. Que Deus me perdoe, porque eu não me perdoo. Tertuliano Macedo, 15 de junho de 1943. Júlia mal conseguia respirar. Suas mãos tremiam segurando as páginas. Ela imediatamente acionou a diretoria do arquivo, que comunicou à Polícia Civil e o Ministério Público. A confissão foi autenticada. Especialistas em grafologia confirmaram que a caligrafia era mesmo de Tertuliano Macedo, comparada com documentos oficiais assinados por ele. A notícia explodiu. Delegado confessou envolvimento no desaparecimento da baronesa, 82 anos atrás. A mídia nacional cobriu o caso intensamente. Programas de televisão, podcasts, documentários. Fevereiro de 2025. Fazenda Santa Helena. Uma nova cerimônia foi organizada. Desta vez, não apenas para homenagear Helena, mas para reconhecer oficialmente o crime que foi cometido contra ela e a cumplicidade institucional que o encobriu. O governador de Minas Gerais esteve presente. Autoridades, historiadores, ativistas, descendentes de Helena e de Sebastiana. Dona Aparecida, agora com uma irmã mais nova ao lado, leu um discurso emocionado. Minha avó passou a vida inteira acreditando que Dona Helena merecia justiça. Hoje, finalmente, essa justiça veio. Não da forma que gostaríamos, as com os culpados punidos, mas veio na forma da verdade. E a verdade, mesmo tardia, ainda liberta. O memorial da fazenda foi expandido. A confissão de Tertuliano Macedo foi incluída na exposição, ao lado do vestido, do caderno e agora de documentos oficiais que comprovavam o esquema de corrupção. Uma nova placa foi instalada na entrada da fazenda. Helena Vasconcelos de Almeida, baronesa das Gerais assassinada, em 12 de março de 1925, por desafiar o poder masculino de sua época. Sua coragem não foi esquecida. Sua justiça não foi negada. Março de 2025, 100 anos depois.
No dia 12 de março de 2025, exatamente 100 anos após o desaparecimento de Helena, centenas de pessoas se reuniram na Fazenda Santa Helena para uma vigília. Velas foram acesas, flores foram depositadas. Mulheres de todas as idades, de todas as regiões do Brasil, vieram prestar homenagem. Entre elas, uma jovem historiadora de 28 anos chamada Renata. Ela segurava um cartaz onde estava escrito: Helena resistiu. Nós também vamos resistir. Por que você veio? Perguntou um repórter. Renata olhou para a casa grande, iluminada por centenas de velas. Porque a história dela é a história de tantas outras. Mulheres que foram silenciadas. Mulheres que desafiaram. Mulheres que pagaram o preço por serem fortes. Vim porque Helena merece ser lembrada. E porque eu quero viver num mundo onde nenhuma mulher precise ter medo de ser forte. A câmera captou o momento. A imagem de Renata, com o cartaz nas mãos ao lado da fazenda iluminada, virou símbolo. Dentro do memorial, o vestido verde esmeralda continuava exposto. Mas agora, ao lado dele, havia algo novo, uma carta escrita por uma estudante de 10 anos, de uma escola pública de Belo Horizonte. A carta dizia: Querida Helena, a gente aprendeu sua história na escola. Minha professora disse que você era corajosa. Eu acho que você era muito corajosa. Queria te dizer que a gente não esqueceu de você. E que eu vou ser forte também, igual você foi. Obrigada por não desistir. Com carinho, Maria Eduarda. A carta estava colada na parede, ao lado de dezenas de outras. Mensagens de mulheres, de homens, de crianças. Mensagens de gratidão, de reconhecimento, de promessa. Helena Vasconcelos de Almeida, a baronesa das Gerais, havia se tornado mais do que uma vítima. Ela havia se tornado um símbolo. Um símbolo de resistência. Um símbolo de verdade. Um símbolo de que, não importa quanto tempo passe, a justiça pode e deve prevalecer.